Vamos lá, agora sim. Você está sintonizado na Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7h04. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto de 2019. Vamos conferir os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Mas antes, previsão do tempo. Tempo nublado, máxima de 32, mínima de 18. No momento, no centro de Campos, 18 graus. Joilson Barcelos, que ontem foi entrevistado aqui no programa Folha no Ar, primeira edição, descartou ser candidato a prefeito em 2020, mas disse que não desconsidera realizar o sonho de jovem em outra oportunidade. Comoção no adeus à loura do Casarão, a empresária campista Liliane Pestana. Após meses em alta, casos de chikungunya em queda em julho. Aliás, Arnaldo falou isso várias vezes aqui antes de tirar esses 10 dias de férias. Falou, olha, vai cair. Terra de ninguém, um ofício a Moro por mais segurança na BR-101. Sem fundamentos, Vladimir Garotinho segue a ecoar o pai. No Folha 2, hoje é dia de show de Marília Mendonça, que agita a 60ª Expo Agro. Os ouvintes podem nos acompanhar a partir do Facebook, no YouTube também, Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes, nosso site folhafm98.com.br, pelos aplicativos de Android ou iOS e pelo site radios.com.br. No Folha no Ar, primeira edição, temos hoje a participação de volta de férias do jornalista Arnaldo Neto. Bom dia, Arnaldo. Vamos comentar um pouquinho essas manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã. Ontem nós tivemos aqui o empresário Joilson Barcelos, que descartou a possibilidade de ser candidato em 2020 para prefeito, mas disse que quem sabe um dia. Quem sabe um dia, né? Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Beto, que apostou que eu não voltaria na sexta-feira, mas estou aqui, né? Então vamos deixar registrado que eu ganhei a aposta porque eu voltei. Sexta-feira, olha, voltar a trabalhar na sexta-feira é a mesma coisa que começar a dieta na segunda. Acaba a segunda mesmo, segunda noite já. Vamos ver. Bom dia também ao Vinícius, presidente da Codenca, já aqui no estúdio com a gente para entrevista no próximo bloco. Sobretudo, dar um bom dia especial aos nossos ouvintes, agora que a gente está voltando aí, e cheio de novidades, né? Foram 10 dias quentes, eu estava acompanhando ainda que, não com a mesma intensidade de antes, mas estava acompanhando aqui as movimentações, sobretudo as entrevistas aqui, que mexem bastante no tabuleiro político. Tivemos a entrevista com o prefeito Rafael, a entrevista com o deputado Vladimir Garotinho, de quem a gente também vai falar daqui a pouco sobre a coluna Ponto Final. E você veio ontem a entrevista do Joilson Barcelos, que teve uma entrevista de repercussão ímpar, que foi a entrevista de domingo. Incrível, na segunda-feira. Publicada na Folha da Manhã, na edição de domingo e segunda, né? E aquela repercussão a semana inteira, com vários personagens do tabuleiro político. E naquela entrevista de domingo, o Joilson ficou meio na dúvida se ele seria candidato ou não. Ontem o Joilson descarta a candidatura em 2020. Os colunistas do jornal de hoje, se a gente pegar coluna por coluna, na página 2, na página 3, o Saulo Peçanha, no painel político, fala sobre essa movimentação. Na página 5, o Murilo Diegues fala também sobre essa movimentação. O Murilo chama atenção, inclusive, Marco, que a saída de Joilson abre espaço aí no representante do empresariado para uma possível candidatura também cotada do Marcelo Mérida. O Murilo também destaca isso na edição de hoje. Então, o cenário que vai começando a se desenhar para 2020. O Aloysio falou aqui ontem também, já temos a perspectiva de uma pesquisa para 4 em outubro deste ano, um ano antes do pleito, já aí desenhando o cenário para 2020. Então as conjunturas começam a tomar forma, embora tem muita água para rolar até as convenções. Pois Arnaldo, é uma coisa, um tópico até nessa história da reeleição, de toda e qualquer reeleição, e que a gente tem observado isso em algumas eleições especificamente. Nós tivemos vários exemplos no Brasil de candidatos que se lançaram um ano até mais, a sua pré-candidatura, um ano e meio antes,
em cujas pesquisas eles estavam muito bem liderando, e depois a candidatura deles foi esvaziando e sumiu. Não, você tem, não sumiu, foi uma votação considerável, mas em 2016 você tem o exemplo do Caio Viana. Caio liderava a série histórica da Pro 4, uma série que se concretizou, apesar das críticas de alguns grupos políticos, mas a série da Pro 4 se concretizou. Ela projetou Rafael liderando ali nas últimas semanas e em crescimento, não chegou a pegar, oficialmente ela não chegou a pegar a vitória em primeiro turno, mas ela indicou um crescimento do Rafael, e o Caio liderou por muito tempo. É muito nítido na eleição de 2016, por exemplo. Eu acompanhei a época, eu era editor de política da Folha, tá mergulhado nessa cobertura e com colegas que já eram muito experientes na área, entre eles o hoje secretário de governo Alexandre Bastos, também a Suzy Monteiro. A gente mergulhado naquela cobertura ali, a gente acompanhou aquela série o próprio Aloysio, que está até hoje com a gente, dando esse suporte na área de política, claro. E a gente mergulhado naquela série da Pro 4, a gente viu ali nitidamente que o Caio liderou grande parte da corrida pré-eleitoral, fez um brilhante trabalho de conseguir conjuntura política, conseguir apoio partidário, mas daqui a pouco ele despenca quando o ex-prefeito Arnaldo Viana tira ali o apoio a ele na candidatura. Então é tudo muito, muito precoce ainda. Essa primeira pesquisa Pro 4 de outubro vai mostrar um panorama, vai mostrar um reflexo do que está acontecendo agora, né? E a partir daí deve vir uma outra série histórica, chegando até o pleito de 2020. E como eu falei, muita água vai rolar, muitos partidos têm ainda seus acordos a serem feitos, muita coisa vai mudar até as convenções que agora só acontecem aí em julho, no novo calendário eleitoral, ou seja, tem muito tempo ainda para as coisas começarem a se ajeitar. Tem um exemplo muito interessante dessas pesquisas antecipadas. Em 86, o governo, candidatura para o governo de São Paulo, saiu na frente de forma arrebatadora o empresário Antônio Hermílio de Moraes, que era um homem considerado e conhecido por ser uma pessoa extremamente séria, grande empresário, e ele saiu na frente na pesquisa para o governo de São Paulo absurdamente. Ele tinha assim 58% a 60% do eleitorado votando nele, mas só que os adversários dele eram todos raposas, né? Era Maluf, era Quércia, e com o famoso estelionato eleitoral do Plano Cruzado, do nosso querido Sarney, né? Senhor Ney, que o nome dele é José Ribamar, né? Nunca foi Sarney, Sarney era apelido. Bom, ele, com esse estelionato eleitoral, acabou virando o jogo e ganhou o Quércia. Em 4 meses ele tomou a ponta, mas você sempre fala do caso do Witzel, tem o Witzel, que você pega aí na eleição de 2018, né? O meu Zema também. O Zema já mostrava ali outras pesquisas. Mas é um caso clássico e recente de pesquisa que surpreende e que mostra que realmente é retrato da realidade. A Marina Silva na eleição de 2014, após a morte do Eduardo Campos. A Marina sobe espetacularmente, chega lá a liderar a corrida por um tempo, só que quando ela começa a liderar a corrida ali em agosto, setembro, ela começa a ser alvo das duas campanhas, a campanha do PT, da então presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, e alvo da campanha do PSDB, que tinha o candidato Aécio Neves. Pareciam que combinaram, né? Mas claro, mas os dois queriam se enfrentar no segundo turno, e a única forma dos dois chegarem ao segundo turno era se a Marina não estivesse fora, porque num possível cenário de segundo turno, as pesquisas mostravam que a Marina venceria qualquer um dos dois. Então os dois queriam que ela estivesse fora. Então focaram ali o fogo em cima da candidatura do PSB. Mas o que acontece? A pesquisa é o reflexo daquele momento, logo após aquela comoção com a morte do Eduardo Campos. A Marina, que já tinha um eleitorado, ela tinha sido candidata em 2010, né? Então ela já tinha um eleitorado dela também. Então toda essa conjuntura naquele momento deu a ela a liderança. Depois, né, com o decorrer da campanha, todo o desmonte que foi feito em cima da candidatura da Marina, ela ficou fora do segundo turno. Pesquisa é reflexo de momento. E também tem essa notícia sobre Vladimir Garotinho, né? Seguindo, ele continua ecoando o pai. Eu gostei dessa chamada. Pois o que acontece? O deputado federal Vladimir Garotinho, apesar de a gente sempre
Eu tenho contato direto com o deputado quando necessário. E, além disso, o assessor dele nos procura bastante, o Rafael Braz, uma pessoa até muito educada, sempre nos procura quando tem notas. E o Vladimir muito receptivo, né? Sempre. Teve aqui 2 vezes. Né? Uma vez eu estava aqui numa entrevista, a outra foi nesse período meu de férias, como eu citei logo aqui na abertura do programa. Teve aqui 2 vezes. Tem espaço sempre. Tem projetos interessantíssimos, que é a questão do semiárido, por exemplo, né? Que vai beneficiar aí a 22 municípios das nossas regiões aqui, norte e noroeste fluminense. Tem a questão das verbas para os hospitais conveniados à Prefeitura de Campos, como o Feijó tinha antecipado lá atrás, que seria uma forma de Vladimir ajudar o município, mesmo não sendo alinhado ao prefeito Rafael Diniz. Então você tem aí muitos pontos positivos do mandato. Por outro lado, né, tem a marca aí do garotismo. Entre elas, a gente pode falar aí recente, né, o Vladimir que dizia ser favorável à reforma, na última hora foi contra o texto base da reforma da Previdência. Isso causa uma impressão estranha. Isso. Né? E virou aquela velha história de se houve influência do pai nessa questão. E agora o Vladimir usa aí os microfones de uma outra emissora para fazer o que o garotinho mais gosta de fazer quando se fala de Campos, que é atacar o Grupo Folha da Manhã. Né? Sempre a Folha, os tentáculos das organizações Globo, ele já chamou a gente dos tentáculos. Eu lembro de uma matéria minha que eu penei para conseguir aquela matéria, eu começando em política em 2014, acho que foi em 2014, penei para conseguir a pauta, para depois o garotinho chegar no microfone da rádio da época dele e dizer que foi os tentáculos da Globo, que é a Globo que passou aquilo pra gente. Pelo amor de Deus, né? É muita teoria de conspiração. De conspiração e desrespeito aos profissionais. E respeito a gente que sofre para conseguir essas matérias importantes, que coincidentemente, realmente, Chico Otávio veio com a mesma matéria, o que deu mais peso ainda. O primeiro repórter novo de política na página, na capa da Folha da Manhã, com o Chico Otávio na página do Globo com a mesma matéria, com a mesma pauta, né? Então deu assim, profissionalmente eu fiquei, vai comparar, a gente tem aquele... Tem uma coisa que eu não gosto, não vou me referir a um político específico, eu falo de alguns. Também não posso falar de todos, porque não são todos, a gente sabe que não são. Mas desse tipo de político, de cada 10, 9 são sempre injustiçados. Você já reparou isso? Sempre é perseguição, quando a nota não agrada, uma nota que não agrada, sempre é perseguição, sempre é assim, isso é comum. E aqui é mais comum ainda, a política aqui nossa regional é mais comum ainda. Mas só para concluir a questão do Vladimir, Marco, o que acontece? Além de ele ter críticas ao jornal Folha da Manhã, essa questão, o que é comum ao pai fazer, por isso que é ecoar o pai, né? Que a gente diz aí que está ecoando o pai, que sempre que o garotinho tem a oportunidade de falar a mídia campista, até em São João da Barra uma vez, eu entrei para fazer uma pergunta, ele não me respondeu, já foi batendo que eu era do Grupo Folha da Manhã, e à época eu estava até fora do jornal, continuei com o blog hospedado lá, mas eu fiquei um ano fora, quase um ano fora da redação da Folha, por opção particular. E o Vladimir vai a uma emissora de rádio e faz essa mesma crítica, diz que a Folha é o diário oficial do município. Coincidentemente, no mesmo dia que ele traz isso, quem traz uma nota sobre a sua atuação no parlamento é a Berenice Seara, do Jornal Extra, na sua coluna Extra, coluna conceituada no meio político, falando sobre uma saia justa em Quissamã. Na abertura da exposição de Quissamã, o deputado Felício Laterça faz o uso da palavra, e no seu discurso ele cumprimenta Vladimir e diz que, como o gabinete de um é perto do outro, houve muito garotinho ligar para Vladimir para dar esporro dentro do gabinete. Jura? Aí dizendo a Berenice Seara, né, que o Vladimir ficou meio constrangido com a situação. Cabe ao deputado responder aí ao Jornal Extra e ver se a jornalista Berenice Seara vai aí fazer algum tipo de retratação ou algum tipo de explicação, dando aí a versão do deputado Vladimir Garotinho. Então, até que ponto Vladimir vai continuar a ecoar Garotinho? Porque se tem uma coisa que é muito clara hoje, é que o nome principal do grupo político garotista em Campos para a disputa de 2020 é do deputado Vladimir. Mas há uma marca a se superar dentro do próprio grupo, que é conseguir se livrar da rejeição que é clara que o pai tem há muito tempo. Que o pai tem e transfere de forma quase que justamente. Integral, vamos ver né? até que ponto essa transferência pode acontecer.
Bom, Arnaldo, são 7h19, vamos a um pequeno intervalo e voltamos. Marco, eu acho que só tem uma notícia só que está na capa, eu não ouvi na escalada, e é importante a gente chamar, logo abaixo aí da chamada do Vinícius, né, que os médicos decidem greve na por próxima greve semana. na próxima semana. Tem razão, tem razão. É uma matéria, eu estava comentando aqui nos bastidores quando saí do Jornal Tarde, aí depois de meia-noite, mas porque a gente estava esperando essa assembleia dos médicos. E existe aí a previsão de que logo após o feriado, a gente vem aí uma semana com o feriado, na próxima feriado do padroeiro da cidade de Santíssimo Salvador, que logo após o feriado os médicos entrem em greve. É uma situação delicada, porque nós temos uma rede pública que já não é das melhores, né? E como a saúde não é das melhores no país inteiro, seja na área, seja no município, seja no estado, seja federal, até mesmo a rede privada hoje em dia já não oferece mais a saúde de qualidade como foi outrora, mas essa situação de greve é uma situação preocupante. A gente coloca aqui a torcida para que a gente tenha aí algum acordo, possa se acertar aí os pontos antes de deflagrar a situação de greve. E vou dizer outra coisa aqui, que aí é uma opinião particular, eu não estou aqui falando em nome do Grupo Folha, é uma questão particular. É muito pós a questão do ponto biométrico. É meio que uma revolta aí da classe, ao meu ver. Voltei ontem, li muito pouco sobre. Porque eles provavelmente vão negar, né? Mas parece ser. Acho que tem reivindicações que são justas, questões de insumo quando faltam, questões de medicamento quando faltam, né? Então tem questão de condições de trabalho, são reivindicações justas, mas que a gente já viu em situações muito piores, tanto nesse governo quanto em governos passados, mas como não tinha ponto biométrico, ninguém teve problema nenhum para deflagrar greve. Vamos aguardar o posicionamento do sindicato, vamos ver aí os pontos das reivindicações. A matéria de hoje já traz algumas coisas. No final do programa a gente fala um pouco mais sobre esse assunto. Bom, então são 7h21, vamos a um pequeno intervalo e quando voltarmos, então, vamos conversar com o presidente da Codenca, Vinícius Viana. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Chegou o Camarão Select, o primeiro